Nós estamos na campanha de missões, onde o tema que está sendo usado é Jesus Cristo é o quê? Eu esqueci. É a nossa única esperança. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Para que nós tenhamos um coração plenamente feliz. Jesus Cristo é a nossa única esperança para que o nosso coração esteja completamente feliz. Você crê nisso? São poucos que creem, né? Amados, eu quero, nessa noite, iniciar com uma pergunta. Eu não sei como é que você chegou até aqui, né? Às vezes a gente vê o sorriso estampado no rosto de muitos, mas como eu tenho dito sempre, né? Nós conseguimos identificar se esse sorriso está correspondendo àquilo que está no coração, conforme o brilho do olhar, né? Você quer saber se realmente a pessoa está feliz? Olhe nos olhos dela quando ela estiver sorrindo, porque se aquela pessoa não estiver feliz, seu sorriso ali é somente para disfarçar aquilo que está no seu coração, uma tristeza no seu coração. Os seus olhos vão dizer isso para você que vai estar olhando para aquela pessoa. Portanto, hoje, eu quero começar falando aqui de um ditado, de uma frase que eu tenho certeza que todos vocês, a maioria aqui já pronunciou essa frase. Se não pronunciou, com certeza já ouviu e é bem claro na mente de cada um, tá? Eu vou iniciar aqui, eu tenho certeza que você vai completar essa frase. O que os olhos não veem, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas, olha só, a aplicação dessa frase, desse dito aí que o povo diz, ela nasceu a partir, no contexto de traições, de adultério e tudo mais, né? Então essa frase surgiu, que os olhos não veem, o coração não sente. Depois essa aplicação dessa frase começou a se ampliar, né? Diante daquilo que a gente comia. Às vezes a gente vai num restaurante, come algo, mas a gente não sabe como é que está sendo preparado, né? Você come algo, às vezes acha delicioso, de repente entre os fiscais da saúde, né, da vigilância sanitária, entra lá, aí descobre que lá aquela cozinha estava totalmente fora do padrão, a comida estava estragada e tudo mais, né? Então, essa frase vai lá e se aplica. O que os olhos não veem, o coração não sente. E depois essa frase começou a se ampliar muito mais ainda, dando o sentido de aquilo que pode causar um sofrimento do nosso coração, é melhor não saber, é melhor não tomar conhecimento. Por isso, o que os olhos não veem, né, aquilo que a gente não tem conhecimento, o coração não sente, tá? É nesse sentido aí, né? E acontece que muitos corações hoje estão sofrendo por aquilo que têm visto, né? Muitos corações estão sofrendo hoje por aquilo que têm visto, estão vivendo. Mas eu posso dizer também para você que o contrário dessa frase também faz o nosso coração sofrer. Olha só, o que os olhos não veem, aquilo que pode trazer um mal, uma tristeza, né? O coração não sente. Mas o contrário disso também entristece o coração. O que os olhos não veem, que nós queremos ver, o coração também sente, pode sentir, o coração sente, tá? Porque às vezes nós queremos ver a resolução dos nossos problemas, às vezes nós queremos ver a solução para aquilo que nós estamos vivendo, às vezes nós queremos ver a concretização da esperança que talvez tenha na nossa mente, mas nós não temos visto, e quando a gente não vê
a solução para os nossos problemas, o nosso coração se entristece também. E como é que nós podemos então equacionar isso? Como é que nós podemos então resolver isso? Nós temos que voltar na nossa vida para o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa falar aos nossos corações. E por que eu estou iniciando falando de coração? É porque é do coração que procedem todas as fontes da vida. Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. É no coração que tudo se acumula, que tudo é vivenciado e pode causar a tristeza e o coração. Mas nós servimos a um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que pode mudar a situação, aquilo que um coração está vivendo, e pode trazer a alegria para todos nós, no nome de Jesus. Você crê? Então vamos ler Jeremias 33, versículos 1 a 3. Jeremias 33, do versículo 1 até o 3. Todos acharam? Amém? Por que estão sentados ainda? É a palavra do Senhor que nós vamos ler. Então, reverência, né? A palavra de Deus diz: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Versículo 2: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, o seu nome é Senhor. Versículo 3: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Eu quero repetir o versículo 3, tá? Eu quero repetir o versículo 3. Clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos. Queremos, Pai, neste momento te pedir que tenhamos discernimento e entendimento da Tua palavra. E assim, Pai, nós possamos ser totalmente transformados para o louvor da Tua glória. E se há corações hoje aqui presentes, que estão entristecidos por conta de algo, eu não sei. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu quero te pedir, na autoridade do nome de Jesus, que através da Tua palavra a ser ministrada aos nossos corações, nós possamos ser transformados para o louvor da Tua glória. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amados, esta palavra é bem clara, porque esse contexto aqui fala sobre uma promessa de restauração, uma promessa que foi falada ao profeta Jeremias, trazendo esperança para o povo que por muito sofria por causa da sua rebeldia, por causa da sua maneira de viver, por causa de tudo aquilo que eles estavam fazendo, de certa forma colhendo as consequências daquilo que estavam vivendo. E então, aqui nesse momento, o Senhor traz ao coração de Jeremias esta palavra, e eu quero repetir mais uma vez esse versículo aqui, 3, dizendo assim: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É aquilo que eu falei, no nosso coração pairam situações que nos levam para a tristeza, que nos levam para a alegria, né? Do nosso coração procedem todas as fontes para a vida. Então, é no nosso coração que as coisas acontecem.
quando a gente evita de saber certas coisas ruins, né? O que os olhos não viram, não veem, o coração não sentem, e aquilo que nós queremos ver, que pode trazer uma alegria no nosso coração, e nós não vemos também, nos causam também tristeza, porque nós queremos a solução para os nossos problemas. Portanto, o nosso Senhor está dizendo aqui: clame a mim, e eu vou responder a vocês, coisas grandiosas e tremendas que vocês não conhecem, e o Senhor vai falar ao coração de vocês, ao coração de todos nós, para que nós tenhamos a verdadeira alegria, no nome de Jesus, amém? Baseado nesse entendimento, que nós precisamos entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, aquilo que nós não vemos, eu quero convidá-los para abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 21. Vamos ler o versículo 21 e 22. A palavra de Deus diz assim: naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado, pois todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Amados, aqui fala que o Senhor escondeu dos sábios, escondeu daqueles que se acham que são, mas revelou a sua vontade para os pequeninos. Isso nos fala algo tremendo ao nosso coração, porque quando nós estamos cheios de nós, quando o nosso ego e o nosso orgulho infla dentro de nós, que não dá espaço para que o nosso Deus Todo-Poderoso ministre ao nosso coração, para que nós possamos sentir e ouvir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, para que nós possamos ter espaço de que o Espírito Santo de Deus fale conosco e nos revele aquilo que é importante para todos nós, né? Quando nós estamos cheios de si, nós não conseguimos ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Nós não conseguimos ter a nossa vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, porque nós estamos ouvindo ou dando valor muito por aquilo que nós somos ou achamos que é certo. Porém, aos pequeninos, aos humildes, que são aqueles que têm um coração dependente do Senhor, têm um coração que entendem que precisam do Deus Todo-Poderoso, porque aquilo que estão vivendo, aquilo que passam, aquilo que estão vivenciando, entendem que por si só não consegue dar vazão ou resolução para aquilo que estão vivendo. Por isso depende do Deus Todo-Poderoso. Coração humilde. A palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas um coração humilde Ele não dispensa. Coração humilde Ele não dispensa. Um coração que reconhece o nosso Deus Todo-Poderoso. Um coração que reconhece que nós não conseguimos viver sem a presença desse Deus Todo-Poderoso. Um coração que reconhece que nós temos que estar a todo tempo na presença desse Deus para ouvir a sua voz. Esse é um coração humilde, aonde atua o Espírito Santo de Deus, aonde nessa atuação do Espírito Santo de Deus gera alegria aos nossos corações, para que ele seja plenamente feliz no nome de Jesus.
Amados, nesse contexto aqui, desses versículos que eu li, o versículo 21 e 22 de Lucas, ele está dentro do contexto do qual Jesus, a partir do versículo 1 do capítulo 10, envia 72 dos seus para ali estarem percorrendo as cidades e levando a palavra do Senhor e levando aquilo do qual aprenderam do Senhor. E aqui, a partir desse versículo 10, do capítulo 10, do versículo 1, fala tudo aquilo que eles iriam enfrentar, muitas situações difíceis, talvez fosse encontrar pessoas que não iriam receber os discípulos do Senhor, talvez cidades que não quisessem ouvir a palavra do Senhor, e eles iriam também encontrar pessoas que iam dar acolhimento para eles, e iam se deparar com várias situações de pessoas sofrendo por vários motivos e questões e tudo mais, né? E eles foram desprovidos de todo o seu ser, confiando no poder do Senhor, para que ali pudesse realizar aquilo do qual Deus, o Senhor Jesus, havia já ministrado para eles. E no final desse contexto, desse envio, desses 72, agora quando eles estão voltando, o Senhor fala aos nossos corações, e aqui Ele fala de três tipos de coração. Um coração infeliz. Ele vai também falar de um coração feliz e um coração plenamente feliz. E eu quero compartilhar com vocês exatamente esses três corações. Um coração infeliz, um coração feliz e um coração plenamente feliz. Volta o versículo que nós estamos lendo, volta um pouquinho atrás, vamos ler o versículo 17 e 18, que aqui nós vamos falar de um coração infeliz. Quando os discípulos voltaram dessa grande comissão, desse envio que o Senhor havia dado para eles, para ministrarem a sua palavra junto às pessoas, e ali eles foram, na volta deles, eles estavam ali prestando relatórios ao Senhor. E diz assim o versículo 17, que os 72 voltaram, olha só, voltaram alegres, e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aqui eles estavam alegres, porque eles vivenciaram esse tipo de situação. Eles estavam alegres porque no nome do Senhor, eles estavam ali, eles conseguiram vivenciar aquilo lá. E isso gerou uma alegria no coração deles, uma alegria, de certa forma, perigosa. Porque, de certa forma, eles estavam alegres porque eles conseguiram realizar tal maravilhas. E isso era muito perigoso. Tanto é que no versículo 18, Jesus vai lá e corta essa alegria deles, dizendo: olha, Jesus respondeu: olha, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, né? Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E assim, eles entenderam, creio, o recado, né? Que essa alegria era uma alegria falsa em seus corações, daquele poder do qual eles conseguiram ministrar. Nós não temos poder nenhum, é o Senhor que atua em nós, e o poder dele que nos faz mais do que vencedores. Nós temos que entender isso, Amados, eu conheci um senhor, eu não vou poder falar o nome dele aqui, porque essa história é real, e eu não pedi permissão para que eu contasse esse testemunho da vida dele. Mas eu conheci um senhor que passou a frequentar a igreja, porque ele havia perdido a sua esposa. A sua esposa havia abandonado esse homem.
E assim que a esposa abandonou esse homem, os seus filhos também, que eram 3, também não ficaram com ele, tá? Ele ficou só, e aquele homem se abateu de uma profunda tristeza, que já não conseguia mais viver. E a solução da qual ele encontrou foi ir para junto do Senhor e entregar sua vida para ali, para o Senhor. E na primeira igreja da qual ele se deparou, ele entrou naquela igreja e assim entregou sua vida para o Senhor. E não passou muito tempo, pela sua entrega, aquele homem foi levado ao batismo e passou a se integrar naquela igreja, né? Teve o seu nome escrito ali no hall de membros daquela igreja. E aquele homem passou ali a frequentar todos os cultos ali que tinham naquela igreja. Todas as reuniões que tinham naquela igreja, aquele homem estava presente. Mas o histórico de vida daquele homem era de quem ia de mal a pior. Praticamente todos os dias que ele ia na igreja, que alguém chegasse com ele e perguntasse acerca da vida dele, ele só respondia que algo de ruim tinha acontecido. Ora, a casa dele estava sendo pedida, ele estava sendo ameaçado de despejo. Ora, ele não tinha dinheiro para comer. Ora, ele não tinha dinheiro para pagar suas contas. E o último acontecimento, ele chegou num culto e ali ele compartilhou que havia sido despedido. E aquele homem ficou tremendamente abatido. E todo mundo ficava entristecido por aquela situação, e orava por ele e tudo mais. E quando foi um dia, era um culto de quarta-feira, aquele rapaz, esse senhor, foi para a igreja. E o pastor não havia chegado para o culto. E havia na liderança um corre-corre, ninguém sabia o que era, né? Era um irmão que estava em risco, estava em perigo, porque estava surtando. E alguns diziam que aquele homem estava endemoniado. E o pastor não tinha chegado na igreja na quarta-feira, porque tinha partido para lá. E formaram um grupo de irmãos, né? Formaram um grupo de irmãos e mandaram que fosse lá para a casa dessa pessoa que estava tendo essa situação, estava surtando. Porque o pastor tinha ido para lá, mas ele iria demorar um pouco. Iria demorar um pouco para chegar lá. E esse grupo de irmãos foi para lá, chegou lá, e esse senhor, ele foi no meio. E ali chegaram ali naquela casa, aquele homem ele estava surtando, na realidade ele estava possuído, esse homem estava possuído, e começaram a orar, né, por ele, fizeram ali um círculo ali, começaram a orar, né? De repente aquele homem que estava ali possuído se levantou e deu uma bolacha na cara desse senhor do qual eu estou falando aqui. Mas foi uma bolacha que ele revirou aqui e caiu sentado lá para trás, né? Ele ficou envergonhado, ficou ali e depois foi para casa. A partir daquele dia, aquele homem não foi mais na igreja. E os homens a igreja sentiu falta dele, né? No culto seguinte, o homem não estava lá. No outro culto, ele não foi lá, a igreja se preocupou, foi na casa dele. E quando chegou na casa dele, a porta estava entreaberta, aquele homem estava caído no chão, com garrafa de bebidas abertas, jogadas assim pelo chão, cigarros e tudo mais, né? E aquele homem estava praticamente desmaiado ali no chão. Para resumir a história, aquele homem, ele vivia uma completa situação de pecado. E daí foram entender, eu conversando com o pastor, foram entender o porquê que estava acontecendo aquilo na vida desse homem. Por causa da vida que ele tinha, né, ele havia perdido a sua esposa. Por causa da vida que ele tinha, ele havia perdido os seus filhos, e tudo ia de mal a pior na vida dele. Eu li aqui na semana passada, em 2 Timóteo, se eu não me engano, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, diz que aqueles impostores, aqueles que se enganam com tais situações, vão de mal a pior.
É o que fala a palavra de Deus. É o que fala a palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Vamos ler do 13 até o 16. Olha só o que aqui diz a palavra do Senhor. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. E os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Versículo 16. Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Aqueles 7 filhos de Cefas que andavam querendo expulsar demônios, em nome do Senhor Jesus, do qual Paulo pregava, né? O espírito maligno, que conhece também a cada um de nós, pelo que nós fazemos, se voltou para eles e disse: olha, o espírito maligno, eu conheço a Jesus. Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? E em cima dessa história que eu contei, baseado nesses versículos, amados, nós precisamos entender quem somos nós. Nós precisamos entender qual é a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Nós devemos entender que nós mesmos, nós não somos nada. Nós não passamos de um trapo de imundície. Nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é má. Mas a partir do momento que a nossa vida é entregue ao Senhor Jesus, a partir do momento que nós podemos com muita alegria dizer: já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo Jesus quem vive em mim. Já não vivo mais eu, mas é Cristo Jesus quem vive em mim. Amados, eu tenho certeza que no nome de Jesus, da nossa vida vai somente prosperar. A nossa vida vai, ao invés de mal a pior, ela vai progredir, vai ser abençoada no nome de Jesus, porque não existe, amados, é incompatível, não tem como, alguém que serve ao Senhor, alguém que tem a sua vida aos pés do Senhor, alguém que vive verdadeiramente a palavra do Senhor, viver uma vida de desgraça, não existe, não existe, de maneira nenhuma, é incompatível. As coisas que acontecem na vida de alguém que serve ao Senhor, desgraça, de jeito nenhum. Desgraças acontecem quando nós temos na nossa vida, servindo ao inimigo de nossas vidas, aqueles que dominam o mundo, aquele que domina o mundo. Mas quando nós servimos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós somos mais que vencedores no seu santo nome. Assim como a gente dá um sorriso, mas muitas das vezes o nosso brilho no olhar não condiz com essa realidade. Eu posso afirmar para vocês que todos aqueles que servem ao Senhor verdadeiramente não têm uma vida de derrota, mas de prosperidade no nome de Jesus. E quando aquele homem que foi encontrado naquela realidade e descobriram por que a vida dele estava daquele jeito, o pastor ministrou na vida daquele homem e expulsou da vida dele todos os demônios, e aquele homem verdadeiramente foi regenerado para que o coração dele fosse feliz, porque até então
o coração dele era infeliz, porque ele não tinha autoridade no nome de Jesus. Mas dando prosseguimento, agora eu quero falar de um coração feliz, a partir do versículo de número 19. Vamos lá voltar para Lucas, capítulo 10, versículo 19, olha só o que diz a palavra: eu dei a vocês, Jesus falando, eu dei a vocês autoridades para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano, nada lhes fará dano. Esse é o próprio Jesus falando aqui essas palavras. Essas palavras não são minhas, essas palavras aqui foram escritas por Lucas, no seu evangelho, mas foram palavras ministradas pelo próprio Senhor Jesus, e eu quero repetir aqui o versículo 19, eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano, no nome de Jesus. Amados, aqui eu quero falar de um coração feliz, porque o Senhor, no seu santo nome, nos deu autoridade para vencer todo o mal, nos deu autoridade para que mal nenhum cause dano na nossa vida. Aquilo que antes o inimigo lapidava, nos roubava e tirava a nossa alegria, a nossa paz, a nossa felicidade, cessou, uma vez que a nossa vida pertence ao Senhor Jesus. Aquilo que o inimigo tinha liberdade, aquilo que o inimigo tinha acesso à vida de cada um, porque dávamos brechas, vivíamos caindo nas armadilhas do inimigo, cedendo às tentações, sendo enganados por ele, e aquilo que ele lapidava, lapidou e lapida, tirando de nós a nossa alegria, a felicidade, a nossa paz, o nosso sono. No nome de Jesus, ele não tem poder para causar dano nenhum na nossa vida. Não tem poder nenhum para causar dano nenhum na nossa vida, porque nós pertencemos ao Senhor Jesus, e no seu santo nome, nós temos poder sobre todo o mal. Quero contar uma outra história aqui, e essa história que me contou foi um amigo meu, pastor. Ele contou essa história que me deixou muito feliz, de uma família totalmente dilacerada, aonde o marido cachaceiro, o marido que vivia em festas, em prostituição, traindo a sua esposa, não querendo cuidar da família, não trazendo alimentação para a família, um homem totalmente perdido, viciado, mergulhado no pecado, lambuzado nas coisas do diabo, e por conta dessa situação, também a sua mulher, naquele ditado de bala trocada, passou também a trair, e ela adulterava para um lado e ele para o outro, e tudo mais, sem contar também que aquela mulher também tinha na sua vida um histórico de homossexualidade, aquela mulher. Os seus filhos, um casal, a jovem, ela tinha relacionamentos com outras meninas. O seu filho, o outro rapaz, ele permanecia intacto, mas sofria demais, chorava demais vendo toda essa situação na sua família. E aquele rapaz que não tinha vício, aquele rapaz que não tinha mal nenhum na sua vida, vamos dizer acerca de desvio do pecado,
esse rapaz, um dia, é convidado por um grupo de amigos e levam ele para a igreja. E na igreja, ele ouve uma palavra exatamente nesse versículo do qual eu falei aqui. E ele ali entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Um rapazinho, acho que uns 10 para 12 anos. Ele entrega a sua vida para o Senhor Jesus. E ele entende que nesse poder, nessa autoridade do nome de Jesus, ele colocaria a sua família diante do Senhor, para que o Senhor transformasse essa família. Foram anos de oração, mas aquela família foi alcançada pelo Senhor Jesus, aonde aquele homem prostituto se converteu ao Senhor. Logo em seguida, sua esposa também se converteu ao Senhor. Eles se reataram novamente, e a sua filha também foi alcançada, e ela teve a sua vida regenerada no nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. E esse rapaz, que ali viveu aquela situação, entregou sua vida e ali colocou a sua família diante de Deus, futuramente ele veio ser um pastor, que veio ser esse pastor que é amigo meu, ele contando o testemunho de vida dele. E hoje toda a sua família serve na mesma igreja que ele pastoreia, e é uma família restaurada que serve ao Senhor, no nome de Jesus. Amados, que alegria para nós é ver um coração feliz diante daquilo que Deus pode fazer para nós, em nós, no seu poder, na autoridade do seu nome na nossa vida. Eu queria que você entendesse isso e lesse Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 e 13, a palavra de Deus diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis dias depois de terem feito tudo no nome de Jesus. Finalmente, versículo 10, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. É porque é na autoridade do nome do Senhor que todo mal de nossa vida, no nome de Jesus, será dominado e não irá nos fazer mal algum, porque assim proferiu o Senhor Jesus. Eu não sei o que é que você vive, eu não sei o que é que você vive, eu não sei o que é que você está vivendo, mas o seu coração pode ser feliz, vivendo na autoridade do nome de Jesus, e seja lá o que você viver, creia que no poder do Senhor, todo mal será tirado da sua vida, no nome de Jesus. Quero falar agora, por último, de um coração plenamente feliz. Coração plenamente feliz. Voltando, Lucas 10, agora o versículo de número 20. Olha só o que é que diz Jesus. Depois de ter falado, repreendido os seus discípulos, dizendo que aquela alegria falsa em seus corações, Jesus disse que havia visto o diabo caindo feito um relâmpago, né? E depois falou no versículo 12, dando autoridade aos seus discípulos para que eles pisassem sobre todo tipo de mal, e nada iria lhes causar dano. Ele chega aqui no versículo 20 e diz: contudo,
alegrem-se, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Glória a Deus, glória a Deus. Que alegria é, amados, a gente poder ter o nosso nome escrito nos céus. Como eu falei agora há pouco, quando a gente se torna membro de uma igreja, nós temos o nosso livro escrito no livro da membresia, mas quando a nossa vida pertence ao Senhor verdadeiramente, amados, verdadeiramente, quando a nossa vida pertence ao Senhor, quando o nosso coração é dele, quando ele reina em nós, quando nós ouvimos a sua voz, quando a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, quando é ele que dá a última palavra no nosso viver, quando a gente coloca tudo diante dele, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós pedimos permissão para Deus, se ele abençoa ou não abençoa, se a gente faz ou não faz, o que é que nós vamos fazer, quando fazer, como fazer, é ele que dá as ordens, porque cabe ao homem projetar, cabe ao homem planejar, mas é o Senhor que dá a palavra final no nome de Jesus. Quando a nossa vida pertence ao Senhor, amados, nós podemos ter um coração feliz, cheio do poder de Deus, mas a alegria maior é pertencer a Ele, sabendo que o nosso nome está escrito nos céus, e que tudo isso aqui que nós vivemos, essas aflições aqui que nós vivemos, elas são passageiras, e diante da alegria proposta para todos nós, no nome do Senhor, pelo Senhor, nós teremos sim, uma alegria, uma plena felicidade no nosso coração, sabendo que tudo isso aqui vai passar, sabendo que enquanto nós vivermos aqui, que enquanto nós estivermos aqui, nós venceremos no nome dEle, porque Ele disse, que no mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e nós com Ele, nós também venceremos, no nome de Jesus, que alegria é poder viver uma vida totalmente entregue para o Senhor, uma vida totalmente regenerada, uma vida pertencente somente a Ele, que nos dá alegria de estar na sua presença, que nos dá alegria e prazer de ouvir a sua palavra, que nos dá alegria, que independente de qualquer coisa, nós estamos ali para estar servindo ao Senhor, para estar ouvindo ao Senhor, para que Ele possa estar ministrando o nosso coração. É isso que o salmista fala para nós. Salmos de número 1, versículo de 1 a 3, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, porque como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que faz prosperará, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Voltando para Jeremias 33, versículo 3, a palavra de Deus começa dizendo: clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas tremendas e ocultas do qual vocês não sabem. Clame a mim, peçam para Ele, eu não sei o que cada um está vivendo, mas peçam para Ele, clamem ao Senhor, porque talvez a aflição do seu coração, talvez a tristeza do seu coração, talvez aquilo que você esteja vivenciando está te causando um pesar muito grande no seu coração. Clamem ao Senhor, e Ele vai anunciar para você coisas grandiosas e tremendas da qual você não conhece, ou seja, que vai trazer a alegria para o coração de vocês, mas tem que clamar. A palavra de Deus diz em João 16, 24, até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Jesus falando, peçam para que a alegria de vocês seja completa. Peçam para que a alegria de vocês seja completa. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar
pelos corações infelizes que hoje, através dessa palavra, no nome de Jesus, pode ter a sua vida transformada no nome de Jesus. Nós vamos ouvir parte de um louvor aqui, e durante esse louvor, eu queria que você meditasse na sua vida, eu queria que você pensasse acerca daquilo que você está vivendo, e depois eu quero orar pela sua vida, e diante do desafio que o Senhor nos faz, eu creio, no seu santo nome, que além de ter um coração feliz, nós podemos sair daqui com um coração plenamente feliz no nome de Jesus. Não é por você, não é por aquilo que você é por aquilo que atua em nós, o nome dEle, o poder dEle, o Espírito Santo de Deus que está em nós, que pode mudar a nossa realidade.